Boa noite a todos. Antes de começarmos fazendo a prece para as palestras, eu gostaria de fazer um comunicado em nome da diretoria. Chegou até nós, nessa casa, entregue por um participante, este folheto que foi distribuído ou está sendo distribuído na cidade. Então, nós colocamos uma nota no jornal A Voz da Serra, do dia 16 ao dia 18, saiu na página 4. Um comunicado. A diretoria do Centro Espírita Friburguense vem a público esclarecer que não autorizou e nem autoriza qualquer tipo de divulgação em seu nome. Está sendo distribuído na cidade o panfleto ao lado, onde a instituição é citada indevidamente. O Centro Espírita Friburguense não se responsabiliza por este tipo de divulgação. Centro Espírita Friburguense e nossos dados. Então, caso, esperamos que não aconteça, mas vocês que frequentam a nossa casa, cheguem até vocês qualquer coisa com o nome citando Friburguense, gostaríamos que chegasse e trouxesse para nós podermos avaliar. Tá bom? Vamos começar a nossa prece para nos prepararmos para o estudo desta noite. Muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesta casa, nesta noite tão importante para todos nós. Que possamos aproveitá-la intensamente com o estudo feito por essas duas palestrantes, para que possamos absorver esses ensinamentos e pô-los em prática no nosso dia a dia. Esta doutrina de amor e de tanta luz que nos traz o discernimento de que tudo que nos ocorre, por mais que possa parecer negativo, é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Façamos o uso disso para podermos crescer e levar luz a quem estiver sentindo medo, se sentindo apavorado com a situação. Temos que ser positivos. Obrigada, graças a Deus. Vamos começar com a Deide na palestra de hoje. Boa noite. A palestra, na verdade, são 3 que deveriam estar aqui. São temas sempre atuais, sempre vibrantes, que nos trazem aqui. E o panfleto, vocês depois podem ver através do jornal, terminando a reunião, podem ver que ele fala em... O tema principal é crise política, corrupção e espiritismo. Esse é um tema que nos move, porque estamos na Terra e estamos vivendo tudo o que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. É natural. Então, quando a gente vem para cá, que vem falar sobre o espiritismo, é fundamental que a gente pense que o espiritismo é atual. Amanhã nós vamos celebrar os 159 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. 159 anos é muito tempo para a existência na Terra, para que a gente que tem aí a nossa média de 70, 80, até agora a nossa estimativa está aumentando, mas entre nós aqui, vivemos aí, vamos lá, 100 anos. Então, 159 anos é um pouco além. E nós achamos o quê? O Livro dos Espíritos é antigo. Só que nunca foi tão atual. Porque Kardec era um estudioso além do seu tempo. Ele era um pedagogo, um cientista, uma pessoa interessada no seu tempo, com todos os conflitos da época, no século XIX, toda a efervescência da Europa, a mesma efervescência que estamos hoje vivendo, e mais particularmente estamos vivendo no dia de hoje, neste momento, em que o nosso país está sendo analisado, avaliado, revisto, pensado por muitas pessoas, muitas cabeças. Não sabemos o que vai ser. Estamos aqui esperando um resultado. Nós
que estamos aqui no Centro Espírita, viemos com certeza com um pensamento de elevação. Nós, espíritas, não devemos entrar na sintonia do discurso de ódio, porque isso só interfere nessa camada que está aqui fora e que também tem forças contrárias. É natural. Estamos num planeta de provas e expiações. É natural que sejamos muito diferentes. É natural que tenhamos muitos antagonismos. O que precisamos, especialmente nós que temos em nossas mãos um roteiro fantástico para nos trazer à luz, para nos acalmar, para fazer com que nós saibamos agir com o outro, pelo outro e através do outro, com a calma necessária e com a linguagem de amor que a Jane mencionou aqui. Nós temos uma linguagem de amor prontinha para ser usada. Não precisamos aumentar o nível de ódio, de complicações, de dificuldades que está aí. Porque nós sabemos, somos da Terra. Somos muito mais matéria do que espírito. A diferença entre nós, estudantes da doutrina espírita, interessados no que os espíritos vieram nos dizer, a diferença é que nós já sabemos que temos algo além disso aqui. Nós sabemos que nós somos espíritos. E como espíritos não podemos estar nos debatendo materialmente, entrando nesses escaninhos da materialidade, dos interesses próprios. Não devemos mais. Por que não devemos mais? Porque temos um compromisso. O compromisso da responsabilidade espírita. Se somos espíritas, temos que responder a todas as questões mundanas como espíritas e como espíritos. Sabemos que não acabamos aqui. Aquelas pessoas que pensam que acaba aqui são coerentes. Podem se bater, podem se odiar, podem guerrear por bens materiais, por coisas que estão inerentes à matéria. Elas são coerentes, são nossos irmãos coerentes. Estão brigando de um lado, estão brigando de outro, mas são coerentes, porque elas não creem como nós cremos, elas não sabem como nós já sabemos que não somos daqui. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Então, o discurso do ódio não nos pertence. Não devemos compactuar com esse discurso. Não devemos engrossar as fileiras daqueles que estão querendo que tudo se acabe, que tudo, quanto mais difícil, pior, quanto mais caos, melhor, desculpa, quanto mais caos, melhor, vamos ver o circo pegar fogo. Nós não. Ou não somos coerentes com aquilo que estamos aqui vindo para aprender, com aquilo que nos compete como pessoas que estão estudando, que estão se comprometendo com a reforma íntima e exemplificando. Quando eu disse que mudei um pouco as coisas, é porque durante a semana vai acontecendo. A gente se prepara durante todo o período da vida da gente, mas durante a semana a gente vai dando uma olhada maior, vai vendo as coisas, e aí vem um assunto para que a gente possa desenvolver aqui com vocês, porque, na verdade, isso aqui é um estudo feito com todos vocês. E chegando aqui, o nosso presidente, o Ivan, trouxe às nossas mãos essa coletânea de ensinamentos que ele foi angariando aí nos seus estudos, e disse, se for interessante, se vocês acharem que deve, nós vamos fazer, podem fazer a leitura, e eu acho bem interessante, porque tem tudo a ver com o nosso momento atual. Então ele diz, como presidente do Centro Espírita Friburguense,
penso que alguns irmãos que assistem nossas palestras e face à atual conjuntura nacional gostariam de saber qual a postura do Espiritismo perante tais acontecimentos. Respondo que se os homens compreendessem bem e quisessem apoiar-se nas leis naturais, estas seriam suficientes. E está lá na questão 794 do Livro dos Espíritos, que nós temos aqui dentro do capítulo do Progresso da Legislação Humana, totalmente pertinente. Kardec pergunta: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? E os espíritos respondem: poderia. Se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las, então seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa das leis particulares, as nossas leis humanas. E com essas exigências, a sua instabilidade continua e vá. É que os mais fortes e menos criteriosos fazem as leis, e as fazem muitas vezes em seu próprio favor. Quem não conhece uma lei que foi feita para beneficiar essa ou aquela categoria, esse ou aquele grupo, esse ou aquele político? As leis do nosso país, falando só do nosso país, porque isso é da humanidade, mas as leis do nosso país são absolutamente inteligentes. São leis inteligentíssimas. A nossa Constituição é uma das mais bem feitas de todo o planeta. Mas ela tem uma particularidade que é da inteligência também nossa. É que as leis são feitas sempre deixando uma possibilidade de elas serem interpretadas de uma maneira diferente. E depende do grupo que está no poder para interpretá-las a seu bel prazer. E nós, que estamos sob a regência dessas leis, precisamos nos adaptar, ora a um grupo, ora a outro. Quando é que isso muda? Quando todos nós não precisarmos mais das leis humanas. Basta que sejamos regidos pelas leis naturais, que são as leis de Deus, perfeitas, imutáveis, sem uma possibilidade de brecha, sem jeitinho brasileiro. Né? Então, quando nós chegarmos a esse patamar, ok, não precisamos mais das leis humanas. Quando os homens conhecerem melhor a verdadeira justiça, farão leis que se identifiquem, com a lei natural de justiça e amor, que é universal. O homem, sob a influência de suas paixões, criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural, que é justa, é imutável e é sempre a mesma para todos, pois somos todos filhos do mesmo Pai. O mundo seria outro se todos seguissem o principal princípio de justiça, que é: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. E por estarmos bem longe desse princípio simples, é que estamos todos envolvidos nesse drama municipal, estadual, nacional e mundial. As leis humanas se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação poderá reformar os homens, e pela força das circunstâncias, principalmente pela influência das pessoas de bem, que ocuparão os cargos nos governos e nos cargos de onde se mandam, levarão a todos na senda do progresso moral. O Espiritismo, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, fará os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse na vida atual e futura. Todos passarão a conviver como irmãos e praticando a caridade cristã, em que a justiça se exerça sem nenhuma parcialidade, em que o fraco sempre encontre apoio no forte, em que tudo na vida do homem, suas crenças e suas opiniões, sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e em que todos estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário, pois o Pai fez o sol brilhar para todos.
Obrigada, Ivan. Podia parar aqui. Não precisa falar mais nada. Né? Porque é isso que precisamos estar muito, muito conectados com essa verdade. Precisamos cuidar das nossas palavras, das nossas ações. Nós estávamos conversando hoje, eu e Jane, que viemos juntas, caminhando para cá, e falávamos justamente sobre as palavras que as pessoas estão soltando por aí. Muito ignorantemente falando palavras ao vento. E essas palavras, usadas agora, todos conectados na hora, tudo acontece em tempo real, essas palavras, elas ficam. Então, a pessoa fala hoje aquilo que não pensou, amanhã as consequências virão. E a gente lembrou de uns princípios. Existem 4 princípios, que alguns chamam de acordos, dos toltecas, que foi um povo bem adiantado, que veio antes dos astecas, lá no século XII, no México, e legaram para nós 4 princípios bem fundamentais para a nossa coexistência, para a nossa convivência entre nós, pessoas de diferentes raças, diferentes credos, mas que eles são sempre atuais também. Assim como toda a codificação, toda essa beleza, dessa clareza do Livro dos Espíritos, de todo o encaminhamento depois do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque tudo isso veio num crescendo para que nós pudéssemos estudar pela vida toda. O Livro dos Espíritos e todos os demais precisam ser estudados por pelo menos, nessa existência, 100 anos, eu diria, se a gente conseguir. Né? E não saberemos tudo, compreenderemos tudo, porque embora a doutrina espírita seja muito clara, Kardec era um homem claro, não tem mistério, não tem nada para descobrir depois. Ela é absolutamente democrática, porque todos podem compreender todas as palavras do Espiritismo. Não é difícil, não tem nada oculto. Pelo contrário, desvenda todos os mistérios que até então eram atribuídos aos fenômenos. Desvenda e aclara a doutrina de Cristo. Traz para nós a luz sobre essa doutrina de Jesus. Por quê? Porque na época nós não compreendíamos, por isso todas elas eram feitas em forma de parábolas, alegorias. O Espiritismo não tem alegorias. Ele aclara para quem quiser. Está aí, é para o mundo. Também não criou nada. Não veio para inventar nada, não cria. Ele traz para nós uma revelação de algo que já existe, que é a lei universal, que é a lei de Deus, que é de todos. Somos todos filhos. Porque um de nós, ou uns de nós, teriam acesso ao conhecimento e outros não? Porque uns de nós seríamos privilegiados e outros não? O Espiritismo vem dizer, não existe privilégio. Quando a gente fala em privilégio aqui, estamos tratando da humanidade. Estamos tratando na materialidade a que nós ainda estamos sujeitos. E aí sim, e aí pela lei dos homens, há privilégios. Muitos, né? Há injustiças, muitas, porque somos ainda imperfeitos. Porque somos ainda viventes num planeta de provas, de expiações. Precisamos desse momento, dessa vivência, para aprendermos. Então, não vamos desperdiçar. Não vamos jogar palavras ao vento. Fazendo um link com os toltecas, um dos princípios é usar as palavras impecavelmente. Na verdade, o enunciado é ser impecável com as palavras. E se a gente for buscar a origem da palavra impecável, nós vamos ter
todo um quadro do que é ser impecável. É cuidar dessa palavra. Mas que cuidado é esse? É um cuidado dessa palavra aqui, que eu estou aqui agora falando e vocês estão me ouvindo? Ou é um cuidado da palavra que antes dela vem um pensamento? É cuidar do pensamento antes de expressarmos. É sermos tão corretos com a palavra que depois não venhamos a, nos arrepender. 2, que ela não se volte contra nós. 3, que ela não magoe quem convive conosco. E isso o Espiritismo traz. Uma ética impecável com as palavras usadas. Perguntas e respostas do Livro dos Espíritos são impecáveis, porque elas nos dão a clareza necessária. A gente percebe que todas as perguntas foram feitas para que nós fôssemos absolutamente esclarecidos sobre o que acontece conosco. O que viemos fazer aqui? Quem somos? Para onde vamos? Não há mistério sobre isso. O Espiritismo não deixa que a gente fique elaborando coisas. Mas será que ele quis dizer isso? Será que os Espíritos falaram dessa forma pensando? Não, é claro, é para todos. Não vamos sair daqui hoje, cada um com uma interpretação do Livro dos Espíritos. É uma interpretação de amor. É uma interpretação impecável. De dizer, olha, eu sinto isso, eu penso isso. Como é que isso acontece? E os Espíritos esclarecem. Não há leviandade. E o Centro Espírita Friburguense, quando falo em leviandade, eu penso de como a gente se comporta diante da doutrina espírita. Porque temos aqui uma regra de ouro que é, vamos estudar profundamente, seriamente, a doutrina dos Espíritos, da forma como ela foi codificada? Vamos. Isso é um consenso entre todos nós. E por isso, quem vem e quer isso, fica aqui por 20, 30, 40, 50 anos. Porque nós queremos estudar com seriedade tudo o que está escrito numa doutrina que não deixou subterfúgios, que não deixou coisas assim para você depois vir, né? Vou complementar. A complementação nem é essa. O Kardec fala que se houver alguma coisa em contrário, provada e estudada pela ciência, pelas pessoas que estão, né, interessadas em assunto, ok, a doutrina espírita refaz até um conceito, se for uma coisa universal, se for um critério universal. Então, quando às vezes eu ouço, algumas pessoas podem ouvir também, alguém dizendo, mas lá vocês não podem ler os livros que estão por aí, são maravilhosos, que vendem muito. Sim, a doutrina espírita é libertadora, não tem proibição. Podemos ler tudo. Hoje, uma jovenzinha me mandou um site. Não é site que fala, me mandou um post. Agora eu estou tentando falar essas coisas todas. Ela me mandou um post que não sei, alguns jovens podem saber que ele existe, é BuzzFeed. Pedi para ela falar como é que pronunciava isso para mim, é BuzzFeed. Parece que é um site voltado para jovens, assuntos da atualidade, bastante gente se comunicando ali, então a gente tem que olhar também criteriosamente, que isso também está aqui. Olhemos tudo, leiamos tudo criteriosamente. Para sermos criteriosos, precisamos conhecer a base, né? Os fundamentos. O post começa dizendo que ele contou com a colaboração de diversos espíritas e nomeia. Eu não vou nomear aqui. Ele nomeia os espíritas que colaboraram com a explicação desse post. O título do post é 13 coisas sobre kardecismo que talvez você não saiba. E aí eu fui olhar as 13 coisas. Ele é entremeado de textos e
itens, né? 1, 2, 3 até o 13º, e fotos. Então, vocês podem entrar lá, é www.buzzfeed.com. Entre as coisas que estavam dito lá, dizia o seguinte: os espíritas usam um vocabulário... Desculpa, eu que botei isso aqui. Usam um vocabulário que desinforma. Eles falam em receber espírito, o planeta Terra é de provas e purificação, as imagens são tiradas de filmes, novelas e livros psicografados. Então, eles armam o texto e informam o seguinte: tanto o Pai Nosso como a Ave Maria são rezadas pelos espíritas, às vezes com algumas alterações. Além das duas mais conhecidas, alguns espíritas rezam também a oração de São Francisco. Alguns livros são praticamente obrigatórios na vida dos espíritas, e a maioria deles foi psicografado por médiuns. Entre eles estão, aí eles elencam, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Parou. Depois eles vêm Nosso Lar, A Caminho da Luz, Paulo Estevão, há 2000 anos. E num dos posts das fotos tinha lá Violetas na Janela também, que era um livro recomendado pelos espíritas, segundo o post. Tá? E aí depois eles vêm falando sobre os médiuns mais proeminentes no Brasil e tudo isso. Bom, esse é o tipo de informação que a jovenzinha me mandou, me perguntando o seguinte: dá uma olhada para mim e vê se é isso mesmo. Ela pediu uma informação. Né? Mas as pessoas que estão lendo, provavelmente, ou algumas estarão, outras não vão pedir informação sobre o que estão lendo. E o perigo está justamente em que essas informações fiquem sendo como a primeira informação para um jovem. E que não irá aqui por falta de indicação. Porque é muita informação, muita alegoria, tem muito filme passando, tem novelas, tem livros coloridos. Então, o que cabe a nós fazermos, né? Nós estamos aqui com esse dever de informar. É também um dever do espírita informar, passar essa informação através de também palavras, através de exemplos, através de ações. E essas ações precisam estar conectadas com a nossa maneira de ser. Precisamos nos responsabilizar pelas palavras que usamos, pelas nossas ações, porque somos espíritas. É muito importante e é de uma premência que nós espíritas nos posicionemos. Nós estamos nesse mundo. Não dá para a gente falar, eu não quero saber disso não. Política, não falo, não vou falar sobre isso, vou me aborrecer, vai dar confusão. Não, os espíritas se posicionam sim. Eles podem não ser partidários. Nós podemos não ficar no discurso de ódio do lado de cá do muro, você está do lado de lá, eu estou do lado de cá do muro. Né? E muito menos em cima. Mas nós precisamos nos posicionar de maneira que o discurso seja o de amor. O discurso seja de trazer uma conversa à vida. Nós trazemos uma conversa à vida quando nós deixamos de lado nossos interesses particulares, as nossas opiniões. Nós somos seres que formam muitas opiniões. A gente dá muita opinião sobre todos os assuntos. E, às vezes, no afã de dar uma opinião, a gente esquece de ser impecável com a palavra. E esquece que o outro pode ser magoado, pode ser ofendido, pode ser desinformado. Desinformar um jovem é muito sério. Desinformar uma criança que está no nosso convívio, está nos ouvindo, bater boca com alguém, dizendo que eu sou pró, eu sou contra, que a corrupção é isso, que é aquilo, olha, é preocupante.
Como é que nós olhamos para um fato que está acontecendo no mundo e nos posicionamos? Como seres que estão aqui em provas, e todos nós precisamos cuidar da nossa corrupção. A reforma íntima do espírita começa cuidando da nossa fraqueza, da nossa corrupção do dia a dia. A reforma íntima dos espíritos começa nas reencarnações. Estamos aqui porque falhamos na prova anterior. A gente não passou de ano, senão não estávamos aqui. Então, olhando para as nossas tendências, pensando no que precisamos reformar intimamente, e dessa reforma colocar o nosso exemplo a serviço da vida, a serviço do mundo, que é essa a tarefa de um grande espírito que passou por aqui, que foi a tarefa de Allan Kardec, um espírito superior, que foi nos mostrar, esse é o caminho. Como é que isso acontece? Todos nós chegaremos aonde precisamos chegar. A fatalidade da nossa vida é sermos perfeitos, relativamente perfeitos em relação ao Pai. Essa é a nossa fatalidade, mas para chegar lá, precisamos de trabalhar. É trabalho, é lei do trabalho. Jesus Cristo trabalhou. Ele só chegou onde chegou porque trabalhou muito. Trabalhou para cuidar das suas tendências que ele também já teve, e é o que nos consola, né? Algum dia pensar que esses espíritos superiores já foram também simples e ignorantes. Saber que essa lei natural da qual falou o nosso presidente é a lei imutável para todos, não há privilégios. Saber que do anjo, do átomo ao arcanjo, conforme diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, todos seremos puros, estaremos na escala maior da escala espírita. Então, a lição de hoje, desse dia marcante para o nosso país, é de sermos impecáveis com os nossos pensamentos primeiro. Que olhemos bem o que estamos pensando. Que o nosso pensamento também faz parte, contribui para a atmosfera que está nessa terra. E nós sabemos que aqui não tem só espírito puro, não. Que não tem só espírito bom, não. Tem também aqueles que querem mesmo ver o circo pegar fogo. Porque é bom para eles, eles se comprazem nisso, porque ainda estão né, nas trevas. Mas nós não queremos trevas para a nossa vida, não queremos treva para a vida de ninguém. Somos bons, somos filhos de um Pai amoroso. Então, principalmente, inicialmente na nossa existência, somos bons. É que a gente vai esquecendo porque a materialidade nos chama, é mais forte. É contra ela que temos que lutar. É contra os nossos interesses pessoais que temos que lutar. Que sejamos a favor ou contra de uma situação no país, mas que olhemos para isso com impecabilidade. Não atiçemos fogo. Não queiramos ver as pessoas eu ia falar uma palavra muito pesada, mas assim, em termos de humanidade, assim, as pessoas falam que, bem, tomara que é punição, é morte até. Eu já ouvi pessoas falando, acho que podia tudo, tacar fogo lá. Pensem bem, pensemos. Né? Pensemos bem se isso satisfaria a quem. Seria importante para quem, seria bom para quem. Se pega fogo onde tem 500 corruptos, 1000 corruptos, 3.000 corruptos, e aí? São 3.000 corruptos aqui, botando mais lenha para que outros se transformem em 6.000. Porque nós somos pessoas que quando desencarna, é o espírito que fica ali. Nós não mudamos
de degrau rapidamente. Desencarno hoje Deide e fico esse espírito do jeitinho que estou aqui hoje. Não vou virar coisa melhor de um dia para o outro. Eu vou ter os mesmos pensamentos que quis, que procurei ter e que cuidei de ter aqui. Então, se desencarna um inimigo nosso hoje, não é para a gente se sentir aliviado. Ele vai ser um inimigo invisível. Porque enquanto ele estava aqui, era visível, dava para... Ele não vai ser melhor. Ele vai precisar das nossas orações, tanto quanto precisava quando estava encarnado. Então, vamos fazer logo. Vamos fazer agora. Vamos sair daqui pedindo para que nossos governantes tenham luz, recebam muita luz, para que possam dar passos bons para um país. Para que possamos depois viver num país onde nossos filhos, nossos netos, nas outras gerações possam dizer, puxa, aquele país conseguiu. E como é que ele conseguiu? Não sei, vamos lá, vamos estudar a história. Parece que algumas pessoas começaram a mandar vibrações positivas. Algumas pessoas pararam de desejar que a coisa ficasse pior para ficar boa. Algumas pessoas pararam de se matar por conta de partidos. Que essa seja a nossa história para os nossos filhos, nossos netos. Que eles saibam que partiu de pensamentos saídos de um grupo espírita, pelo menos, de um grupo de cristão, para abranger todos os nossos irmãos, que eu tenho certeza muitas correntes estão sendo feitas nesse momento, para que nosso país tenha um destino melhor, seja ele qual for. Para que ele não seja amanhã um país apontado dizendo é um país de guerra, é um país de... Não, porque o nosso país sempre foi o país do acolhimento. Recebemos todas as línguas, todas as raças, todas as cores, todos os credos. Um país que reúne uma diversidade enorme de crenças e abraça, e nunca foi um país preconceituoso no sentido de que nós somos preconceituosos. O país não, o país abraça. Então, nossa responsabilidade é, vamos ser impecáveis com nossos pensamentos. Vamos ter um pensamento espírita, dirigido, anunciado, sistematizado, conectado com esferas superiores por Allan Kardec. E que amanhã, quando celebrarmos os 159 anos da publicação do Livro dos Espíritas, possamos ter esse raio de esperança de que o Espiritismo não veio em vão, que ele é a terceira revelação, que ele é o Consolador prometido, e como Consolador prometido, ele nos dá a base para que possamos mudar o nosso pensamento, para que possamos ser impecáveis conosco e com o nosso próximo. Obrigada a todos, uma boa noite, uma boa semana, e que Deus nos acompanhe sempre. Agora vamos para a Ângela. A Deide falando, né, dos 159 anos de O Livro dos Espíritos, é algo assim muito importante. Nós temos que parar e analisarmos isso, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Nós estamos na matéria para superarmos a matéria. E nós fomos lá no Livro dos Espíritos, na questão 963, que nos diz o seguinte: Deus se ocupa pessoalmente com cada homem. Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? A Deide estava falando do momento que nós estamos vivendo no Brasil, né? Particularmente aqui no Brasil. Mas será que Deus está preocupado com cada um de nós? Como que nós estamos nos posicionando diante dessa situação toda?
E os espíritos responderam o seguinte: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então, nós temos que ter certeza, sim, que cada pensamento, cada ato, cada coisa, qualquer coisa que fizermos na nossa vida, Deus está vendo. Só que nós, às vezes, nós, enquanto crianças, nós achávamos que Deus era um ser que era assim, como se fosse um velhinho muito sábio e que tomava conta de cada um de nós. Mas nós sabemos que Deus é muito maior que tudo isso. Nós hoje, já mais maduros, já pensando um pouquinho com a própria cabeça, nós vemos que Deus, tem leis perfeitas e que regem sobre todos os habitantes deste planeta. Mas nós sabemos também que o universo é infinito. Olha só, Zé Manel gostava muito de falar no Carl Sagan. Ele sempre citava Carl Sagan, já desencarnado, que a nossa Terra é uma coisa tão pequena, tão diminuta, diante desse universo que é infinito, desse universo que é imenso. E ele sempre colocava, que na nossa galáxia, na nossa Via Láctea, temos bilhões de planetas. E desses planetas, mais de 100 mil têm possibilidades de ter habitante como nós. Olha só, então a gente não pode realmente pensar pequeno. Nós estamos na Terra, sim. É a nossa escola abençoada, é aonde nós estamos recebendo as instruções que necessitamos para galgarmos planos maiores, planos melhores. Então, cada um de nós tem que fazer, sim, a sua parte. Nós hoje estamos representando, o nosso Brasil diante da situação. Então, vamos emitir pensamentos bons, pensamentos positivos, para que aqueles que estão lá na direção, eles não foram para lá sozinhos, não. Nós é que votamos. Nós é que os colocamos lá. Então, estamos vivendo um marco decisivo no nosso Brasil, que nós também somos responsáveis. Então, nesse planeta, nesse universo, nessa grandeza toda que Deus criou, nós somos, sim, os seres mais importantes da criação, porque nós somos capazes de avaliar isso tudo. Nós temos raciocínio, nós pensamos. Então, nós temos condições de olharmos isso de um enfoque diferente. E temos essa maravilha a nos auxiliar. Kardec fez um trabalho fantástico em cima dessa doutrina. É uma doutrina de renovação e cada um de nós temos a obrigação de pararmos e analisarmos isso aí. Nós temos que olhar e ampliarmos os nossos conhecimentos e observarmos, a grandeza desse Deus, que é de amor e misericórdia. Olha só, Confúcio, há 2.500 anos, mais ou menos, responde a um de seus discípulos. Olha, observem bem a resposta que Confúcio deu há mais de 2.500 anos. Então, nós temos meios de buscarmos a sabedoria até mesmo lá atrás. Nós temos Kardec, que compilou de uma forma didática essa doutrina e que realmente nos mostra de uma forma muito simples. Mas olha só, Confúcio, como um grande pregador que foi, um reformador de costumes, para a sua época bastante elevadas, eram os seus conceitos. Ele realmente marcou época.
O fato de ter pregado a bondade, a caridade e todas as virtudes, e ainda dar aos seus ensinamentos um sentido excessivamente prático. Olha só, um dos seus discípulos lhe perguntou: como haveremos de servir aos espíritos e aos gênios? Nós sabemos, através da história da humanidade, que o ser humano sempre se voltou muito assim para magias, para o sobrenatural, sempre buscou algo além das coisas materiais. E Confúcio, como um grande pregador, respondeu a esse seu discípulo, que queria saber como haveriam de servir aos espíritos e aos gênios. E Confúcio respondeu de uma forma muito singela: para que se preocupar em servir aos espíritos e aos gênios, quando nem ainda estamos com disposições para servir ao homem? Olha que coisa bonita! Há 2.500 anos. Então, nós temos realmente que pararmos para pensar um pouquinho. Nós temos que, já que nós estamos próximos, né, um dos outros, nós temos que aprender a servir aos nossos irmãos. E nada mais é, nesse momento em que estamos vivendo, particularmente no Brasil, emitirmos boas vibrações, bons pensamentos, que eles possam realmente servir a causa a que eles estão lá para fazer. Então, se todos nós, num pensamento conjuntos, né, fizermos essa menção de envolvermos com pensamentos nobres, né, e deixarmos para lá essa coisa só do material, aquilo que nos conforta, aquilo que nos traz prazeres materiais, nós vamos realmente modificando o panorama do nosso planeta, que hoje é um planeta de provas e expiações. Amanhã será um planeta de regeneração, mas vai depender de nós, habitantes deste planeta. Nós estamos vendo a efervescência a burilar em tudo quanto é parte do planeta. Nós não podemos ficar isentos disso aí, não. Nós não podemos fechar os olhos a isso aí. É importante que nós nos foquemos nas forças do bem, para que realmente nós saiamos dessa nossa existência terrena vitoriosos. Lá atrás, na história, barbáries eram atrocidades, aconteciam, eram atrocidades físicas. Hoje nós estamos sendo impactados com atrocidades morais. E que doem muito também. Elas doem muito. Mas é importante que nós tenhamos a sensibilidade de sentir essas dores. Nós não podemos vestir uma couraça e deixarmos para lá. Não podemos. Nós precisamos sentir, né? Através do Espiritismo, nós aprendemos que nós fomos criados para a perfeição. Então, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, para que realmente, né, cheguemos a esse tão sonhado ponto de evolução. Vai demorar? Talvez muitas reencarnações. Ainda temos que observar um nascer do sol, uma lua linda no céu. Tudo que nos cerca é tudo tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso. Mas nós nos fechamos em nós mesmos. Nós nos curvamos. Nós achamos que somos o centro do universo. E não somos. Nós somos seres pequeninos, somos seres espirituais, vivendo uma experiência material, mas que essa experiência seja valorosa. Que nós nos empenhemos em vencer o homem velho que habita em nós, de reencarnações e reencarnações. Vocês já ouviram falar em Viriato Correia?
Eu gosto muito de contar história, né? Casos, né? Viriato Correia era um materialista convicto. Ele não acreditava em Deus. Ele achava que isso tudo era para os piegas, isso tudo era para lá. Apesar de ser um escritor, né, que nasceu no Maranhão, deixou marcas, porque ele escrevia para crianças, deixou marcas importantes aí na nossa cultura. E Viriato Correia, ele saiu, né, do Rio, lá foram de navio, lá para Maceió, foi jantar com os amigos e perdeu o navio. Como é que ia ser? Perdeu o navio e como que ele poderia voltar para as suas atividades no Rio, em São Paulo, porque ele escrevia direto nos jornais do Rio e de São Paulo. E ele, mais os dois amigos, resolveram pegar um veleiro que estava parado e, para que esse veleiro alcançasse o navio e ele conseguisse, né, voltar. E ele foram, mas não tinha vento. E o veleiro dependia de vento. E por mais que eles pedissem a Deus, a pessoa, né, que manobrava, mas nenhum ventozinho para que aquele barco fosse levado até o navio que já se encontrava um pouco distante. Até que eles chegaram, né, de repente vem um vento e eles começam a chegar perto do navio. E o navio tinha aquele motor, tinha aquelas hélices, e aquilo tudo, né, estava assim muito sério e puxando o barco para cima do navio. E todos começaram a ficar bastante assustados. Ele, mais os dois companheiros que estavam ali, e mais outras pessoas, talvez umas 8 pessoas que estavam naquele barco, que não estavam para pegar o navio, só eles 3 que estavam. E aquela máquina puxando o barco, puxando o barco. E o homem falou assim, meu Deus, nós vamos ser tragados por esse navio. Nós vamos ser levados de encontro àquelas hélices e nós não vamos ter saída. Todos nós vamos morrer. E aí Viriato não acreditava em nada, não acreditava em Deus. Está difícil, como é que nós vamos fazer? De repente, Viriato Correia se viu ajoelhado no chão daquele barco, clamando aos céus ajuda. Ele, que era um materialista convicto, de repente se viu ali pedindo, clamando ajuda a Deus. Ele só lembra o seguinte: ele desacordou, ele caiu, aconteceu alguma coisa com ele e ele desmaiou. Ele só se lembra que, quando ele acordou, ele estava socorrido, estava tudo bem. E a partir daquele momento, né, o barco continuou seguindo, o navio já estava distante, e ele não aconteceu aquela morte iminente que iria acontecer com ele. Então ele nos conta essa história. Como que eu, um materialista convicto, pude me lançar no solo de um barco, que não era nem um navio, pedindo, clamando ajuda a Deus, e como que esse Deus me escutou? Porque todos nós fomos salvos. Então, meus queridos, todos nós estamos, acreditemos ou não importa, nós somos filhos de Deus, nós não estamos desamparados em momento algum. Não era a hora do Viriato Correia desencarnar, acreditasse ele ou não em Deus. Mas ele, com muita fé, com muita garra, ele pediu: se existe um Deus, eu peço que me salve, porque eu sou muito novo, eu não posso morrer. Então ele clamou a Deus aquela ajuda que ele precisava naquele momento. Então, né, voltando aqui para a gente, nós precisamos ter fé. A fé é algo muito importante que nós temos. Então, quando nós pedimos a Deus com fé, com certeza, a ajuda vai chegar sim. Mas é
é importante que a gente faça a nossa parte. É importante porque nós não estamos desamparados aqui na Terra. Nós temos o nosso anjo de guarda, nós temos aqueles espíritos familiares que já nos antecederam na viagem para os planos espirituais. Então, eles querem, sim, que nós nos saiamos bem, que nós vençamos esse homem velho que habita em nós. Então, nós temos que nos esforçar muito, sim. Mas essa demonstração de submissão à grandeza desse Pai de amor e misericórdia, Deus é perfeito em tudo. Ele criou leis perfeitas que regem esse universo infinito. Então, ele vai esquecer de nós, seres da sua criação? Em momento algum. E como que nós sabemos que não? Através das suas leis. As leis de Deus são perfeitas. E ele não fica ali olhando para ver se Mariana está fazendo a coisa certa, se a Jane está fazendo a coisa certa. Não, ele colocou em nós um sensor. Quando nós fazemos alguma coisa que não deveríamos ter feito, alguma coisa bate em nós, alguma coisa balança em nós. É aquele sensor que Deus colocou em cada um de nós. Então, é preciso que nós tenhamos esta sensibilidade. Quando nós falamos em sensibilidade, é por aí. Nós precisamos buscar em nós essa sensibilidade que está em cada um de nós. Quando fomos criados simples e ignorantes. Ninguém foi criado sabendo tudo. Mas cabe a cada um de nós fazermos, né, sempre a nossa parte. Então, nessa pergunta, Kardec encerra a 963, essa que eu li aqui para vocês no início. Eu vou ler a história que Kardec conta, no finalzinho, que é o seguinte: um pai dá a seu filho educação e a instrução. Ou seja, os meios para saber conduzir-se. Todo pai procura fazer isso com os seus filhos, né? Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a sua existência. Deite a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirás e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que dispensar a cultura e de que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho terá, portanto, será na velhice feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo seu pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, e é que Deus dá ao homem um recurso por meio das novas existências para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não o terá se empregar mal o seu tempo. Então é assim a nossa vida. Nós estamos recebendo de Deus, né, esse terreno maravilhoso, e cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre estar aqui procurando ampliar os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Esse aniversariante do mês. 159 anos, é uma criança. Diante das religiões todas que nós temos no planeta, né? É uma criança. Acaba de ser gerado, acaba de estar aí. Então, que Deus continue nos abençoando.